Durante meses, 3 Atlas tem sido o enigma mais intrigante do céu. Um viajante interestelar maior que qualquer coisa que já tenhamos encontrado. Brilhante, com uma luz esmeralda tão intensa que pintaram os céus noturnos da Terra e perturbou até mesmo os mais experientes astrônomos. Desde o momento em que foi detectado inicialmente, nada sobre isso foi feito. Sentido, sua escala, seu brilho, seu ritmo, seus estranhos pulsos de energia. Mas justamente quando a humanidade começou a se adaptar à sua presença, e aceitá-la como uma única anomalia misteriosa correndo em direção ao Sol, o inimaginável aconteceu. Observadores atentos viram isso. Mudança. Não se desintegrando no caos como um cometa moribundo, mas se dividindo suavemente, deliberadamente dividido em 2 corpos colossais. Isso não foi fragmentação, isso foi reprodução. Um corpo continuou em sua curso original em direção ao Sol brilhando, de forma constante como antes, enquanto o outro mudou, desviando seu caminho não aleatoriamente, mas precisamente em direção a Marte. Era um momento que rompeu as fronteiras de o que pensávamos saber sobre o mundo celestial, objetos, forçando cientistas, governos e pessoas comuns, para fazer a mesma pergunta aterradora. O que exatamente são 3 olhos? E o que é seu verdadeiro propósito agora que ele tem? Duplicou-se? O próprio evento? No início, tudo se desenrolou lentamente, quase imperceptivelmente. Imagens de alta resolução do coma de Atlas revelou uma protuberância estranha se formando em um deles. Lado, uma onda de luz que se recusava dissipar. Inicialmente, os astrônomos achei que pudesse ser uma crise passageira, a liberação de gases ou poeira da superfície do objeto, mas com o passar das horas, esse brilho se condensou em algo novo, um segundo núcleo luminoso, distintos, porém conectados à deriva suavemente, longe do original. O mundo já vi cometas se fragmentarem antes, mas nunca assim. Rupturas cometárias são caóticas, espalhando detritos e irregulares, arcos deixando nuvens de poeira estilhaçada, que se dispersam e desaparecem. Mas a divisão de Atlas era diferente, era simétrica, controlada como uma célula em processo de mitose, divisão igual em 2, entidades completas e autossustentáveis. Ambos os corpos mantiveram núcleos densos. Ambos irradiavam o mesmo brilho esmeralda. Ambos pulsavam exatamente no mesmo ritmo, pois cientistas grudados em seus monitores, isso era como se as leis da física tivessem curvados diante de seus olhos. Nenhum natural conhecido. O mecanismo poderia explicar tal divisão organizada. Em vez disso, o que eles parecia intencional, um processo que carregava consigo a sugestão assombrosa de propósito. Atlas não havia se desintegrado. Havia se multiplicado. Assim que a separação se tornou inegável, o foco passou a ser, voltou-se para a questão da trajetória. Será que ambos os corpos seguiriam o mesmo caminho? O segundo fragmento se deslocaria, sem rumo, levado pela inércia para as profundezas. Espaço, cálculos orbitais respondidos. Em poucos dias e os resultados causaram choque. Ondas em toda a comunidade científica. O Atlas original de 3 foi mantido, seu arco constante em direção ao periélio, a passagem mais próxima do Sol. Mas a segunda, o objeto começou a desviar-se quase imediatamente. Sutil a princípio, a mudança tornava-se mais evidente a cada observação até que os números revelassem uma verdade arrepiante. Seu caminho estava se curvando, diretamente em direção a Marte. Isso não era aleatório. Não foi um acidente. Mecânica celeste. O novo objeto estabilizou seu curso no que parecia como uma interceptação com o planeta vermelho, órbita. De repente, os sonhos da humanidade de Marte, seus veículos exploradores, orbitadores planejado, missões e visões de colonização, foram colocados em perigo. Um corpo do tamanho de Atlas se lançando em direção a Marte poderia destruir satélites, desestabilizar a atmosfera marciana rarefeita e até mesmo enviar detritos caindo em direção à Terra. E, no entanto, alguns começaram a sussurrar outra possibilidade. E se o curso não fosse destrutivo, mas deliberado? E se Atlas se dividiu de tal forma que metade poderia continuar sua dança com a Sol, enquanto o outro seguia em direção ao planeta que a humanidade há muito considera como sua segunda casa? Ainda mais perturbador do que a própria divisão era o estranho, vínculo que permaneceu entre os 2 corpos. Instrumentos em todo o mundo e em órbita detectaram que seus pulsos eletromagnéticos ainda sincronizadas, piscando em conjunto apesar de a distância crescente entre eles. Como faróis gêmeos, eles emitiam rajadas de radiação com precisão assombrosa, como se ainda conectados por algo invisível. Fiou. Quando plotados, seus pulsos revelaram cronometragem idêntico, frequências, variações idênticas, como, embora cada metade de Atlas continuasse a comunicar com o outro, operando como um único organismo espalhado por milhões de quilogramas. As implicações disso, cientistas perplexos. 2 objetos separados, divididos e seguindo caminhos distintos. Deveria ter perdido algo tão perfeito. Sincronia.
No entanto, eles permaneceram unidos em harmonia e os efeitos se propagaram. Satélites, os que orbitavam Marte, começaram a registrar flutuações inexplicáveis em seus sensores, como se o próprio planeta vermelho fosse já sob a influência do corpo que se aproxima. Até mesmo o James Webb, o telescópio, relatou interferência quando tentando se concentrar na região próxima. Marte, seus instrumentos obscurecidos por distorções rítmicas alinhadas com os pulsos gêmeos de Atlas. A ideia pegou. Que não se tratavam de duas coisas separadas, entidades em geral, mas uma dividida presença, um fenômeno singular. Manter a conscientização em vastas áreas, distâncias, não foi destruição, foi a expansão. À medida que as trajetórias orbitais se tornavam, quanto mais clara a sensação, mais profundo o pavor se intensificava. O segundo objeto não estava simplesmente passando perto de Marte. Estava convergindo com precisão alarmante. Seu caminho se cruzou com a própria zona ocupada pelos satélites e veículos exploradores do planeta, como se havia escolhido o planeta vermelho como um alvo. Foi coincidência ou foi intenção? Os governos se mobilizaram para reposicionar espaçonaves mais privadas, observatórios e independentes. Os astrônomos começaram a notar algo ainda mais bizarro. O segundo objeto não apenas brilhava, estava emitindo luz. Padrões estruturados de luz, espirais. Grades e formas geométricas brilhavam através de seu halo esmeralda, como se escrevendo no céu. Alguns compararam esses padrões para matemáticos constantes. Outros apontaram algo sinistro. Semelhanças com símbolos antigos encontrados, esculpido em pedra na Terra. Para muitos parecia menos com o caos de um cometa, reflexo da luz solar, e mais parecido com mensagem, uma exibição direcionada a Marte. Se o primeiro fragmento do Atlas foi o Arauto, uma peça destinada a completar seu percurso ao redor do Sol, então o segundo apareceu. Ser um mensageiro, uma presença com os olhos fixos no planeta vermelho. E com a cada hora que passava, a pergunta tornou-se mais difícil ignorar. Marte foi o escolhido? Como um destino, um palco ou algo assim. Muito mais perturbador? Como o segundo fragmento do Atlas continuou sua marcha constante em direção ao planeta vermelho, os astrônomos começaram a notar mudanças sutis no próprio Marte. A fina atmosfera, geralmente calma e previsível, começou a apresentar repentino distúrbios. Tempestades de poeira se formando em padrões organizados demais para serem aleatórios, espiralando com uma simetria assustadora. Orbital, as câmeras detectaram flashes fracos na atmosfera superior, como se o planeta fosse respondendo ao corpo que se aproxima com suas próprias explosões de energia. Alguns descartaram isso como uma coincidência climática marciana. Eventos, mas o momento também coincidiu. Perfeitamente sincronizado com Atlas. Pulsos. Ainda mais estranho. O fraco de Marte. Magnetosfera, normalmente quase inexistente, começou a registrar flutuações brilhando fracamente em varreduras ultravioleta, como se fossem despertado novamente. Era como se o fragmento, a aproximação de Marte, já estava a exercer pressão. A influência sobre o planeta, como uma mão que se estende antes de fazer contato total. Para quem assistia, a imagem era aterradora. Uma sombra esverdeada projetando-se sobre um mundo que a humanidade sempre sonhou em alcançar. Agora, reivindicado por algo alienígena antes mesmo de podermos chamá-lo de nosso. Normalmente, um evento dessa magnitude, um objeto interestelar se dividindo em dois com uma das metades em direção a Marte, dominaria as manchetes. No entanto, da NASA e de outras agências espaciais, quase nada foi divulgado. Algumas declarações áridas mencionaram eventos de fragmentação e desvios orbitais incomuns, mas a linguagem era clínica, evasiva, destinada a afastar a curiosidade. Nos bastidores, porém, os vazamentos contavam outra história. Fontes internas falaram de simulações frenéticas que mostravam possíveis impactos com a superfície de Marte ou suas luas. Os engenheiros estavam preocupados com a segurança dos veículos exploradores e orbitadores, especialmente porque as interrupções de comunicação com os equipamentos em Marte estavam se tornando mais frequentes. No entanto, em vez de transparência, os arquivos foram mantidos em sigilo. Fluxos de dados públicos foram misteriosamente interrompidos durante observações cruciais. Alguns sugeriram que isso visava evitar o pânico, enquanto outros acreditavam que era algo muito pior. A NASA já havia percebido que o segundo objeto não se comportava como um fragmento natural e que a decisão de ocultar sua verdadeira natureza havia sido tomada. Para o número crescente de observadores independentes, o silêncio se tornou uma espécie de confirmação de que algo extraordinário e talvez perigoso estava acontecendo e que o mundo estava sendo mantido na ignorância. Quando o fragmento cruzou o cinturão de asteroides, a sincronização entre os dois corpos do Atlas começou a evoluir.
Em vez de emitir impulsos apenas um em direção ao outro, eles agora se alinhavam com o próprio Marte. Instrumentos detectaram uma ressonância de baixa frequência centrada no planeta vermelho. Um zumbido que ecoava tanto em orbitadores quanto em veículos exploradores. Até mesmo os sismógrafos de baixa intensidade instalados no solo marciano por missões anteriores registraram vibrações incomuns, tremores rítmicos que correspondiam aos pulsos esmeralda que cruzavam o espaço. Os cientistas se esforçavam para explicar como um corpo em aproximação poderia interagir com tanta precisão com um planeta a milhões de quilômetros de distância, mas o padrão era inegável. Marte não era mais apenas um alvo, tornara-se parte do sinal, vibrando em harmonia com o ritmo da sonda Atlas. Teorias fervilhavam. Estaria o fragmento tentando despertar algo adormecido sob a crosta marciana? Estaria estabelecendo ressonância para um pouso ou mesmo para uma transformação do próprio planeta? Cada novo dado aproximava o mistério ainda mais da explicação natural e o conduzia ao reino do planejamento. À medida que o segundo fragmento se aproximava da órbita de Marte, telescópios ao redor do mundo registraram um espetáculo que deixou os astrônomos sem palavras. O brilho esmeralda que envolvia o corpo começou a emanar em rajadas estruturadas, projetando formas no espaço como um show de luzes cósmico. Espirais, triângulos, hexágonos, cada um durando minutos antes de colapsar e se reformar em novas geometrias. Esses não eram fenômenos aleatórios de poeira e gelo refletindo a luz do Sol. Os padrões eram precisos demais, deliberados demais, seguindo proporções que correspondiam à matemática e à arquitetura conhecidas na Terra. Civilizações antigas falavam de estrelas verdes que se dividiam e retornavam como mensageiras, símbolos de ciclos que remodelavam eras inteiras. Agora, observando o Atlas desenhar equações brilhantes pelos céus, muitos começaram a se perguntar: seriam esses mitos memórias desse mesmo evento testemunhado há muito tempo e esculpidos em pedra para que a humanidade não se esquecesse? Se assim for, então a divisão de Atlas e sua aproximação a Marte não foram acidentes da natureza. Fizeram parte de um processo tão antigo quanto o próprio cosmos, um processo que agora se desenrola diante de nossos olhos. À medida que o segundo fragmento de Atlas se aproximava de Marte, a atenção se voltou para suas duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Esses satélites rochosos, geralmente tranquilos e sem nada de especial, de repente se tornaram o centro de uma tempestade de anomalias. Medições orbitais revelaram que Phobos havia mudado ligeiramente de trajetória, como se estivesse sendo puxado por uma nova influência gravitacional. Deimos, ainda menor e mais frágil, começou a refletir a luz de forma estranha, sua superfície brilhando fracamente com um tom esverdeado que correspondia ao pulso do fragmento que se aproximava. Os veículos exploradores em Marte tentaram capturar imagens desses fenômenos, mas muitos dos arquivos retornaram corrompidos, repletos de faixas de estática esmeralda que ninguém conseguia explicar. Alguns teóricos sugeriram que as luas estavam atuando como receptoras, amplificando a ressonância vinda de Atlas. Outros especularam que o fragmento havia escolhido Marte deliberadamente por causa dessas luas, como se fossem chaves para destrancar algo oculto sob a superfície do planeta. O planeta vermelho não era mais apenas um destino. Estava se tornando um palco onde múltiplas forças cósmicas convergiam. Quanto mais o fragmento se aproximava de Marte, mais os instrumentos da Terra começavam a falhar. Satélites em órbita de Marte começaram a ficar offline um a um, transmitindo fluxos de dados distorcidos ou simplesmente silenciando. Na Terra, telescópios que tentavam capturar imagens do fragmento sofreram desligamentos inexplicáveis, com seus sistemas reiniciando sem comando. As antenas de rádio apontadas para Marte não recebiam dados, mas rajadas de ruído que pareciam estruturadas, quase musicais, embora envoltas em estática. Observatórios independentes reclamaram que todas as tentativas de divulgar suas descobertas online eram rapidamente seguidas por interrupções repentinas, arquivos corrompidos ou ataques cibernéticos inexplicáveis. Era como se o universo, ou talvez aqueles que entendiam Atlas melhor do que nós, estivesse impedindo a humanidade de ver o que estava acontecendo em detalhes. Pela primeira vez na história moderna, o mundo se viu quase cego para um evento astronômico que se desenrolava à vista de todos, restando apenas fragmentos da verdade que vazavam pelas frestas. Em seguida vieram os relatos do próprio Marte.
Sismógrafos instalados por missões anteriores começaram a registrar tremores incomuns nas profundezas da crosta, vibrações diferentes de qualquer atividade tectônica medida anteriormente. Esses sons eram rítmicos, pulsando em sincronia com o brilho esmeralda dos fragmentos à medida que se aproximavam do planeta. Os veículos exploradores na superfície, embora muitos estivessem com defeito, conseguiram capturar estranhos fenômenos atmosféricos. Leves flashes verdes cruzando o horizonte, tempestades de poeira brilhantes que giravam não aleatoriamente, mas em padrões que lembravam espirais e hexágonos. Era como se o próprio planeta estivesse respondendo à aproximação, vibrando em ressonância, ecoando a geometria pintada nos céus por Atlas. Alguns cientistas sussurravam que não se tratava de uma interação externa, mas de uma ativação interna. Que o segundo fragmento de Atlas não viera para destruir Marte, mas para despertar algo que sempre estivera ali, enterrado sob a poeira vermelha, aguardando o sinal certo. Registros antigos da Terra ganharam repentinamente um novo peso. Civilizações de todo o mundo, dos maias aos samrianos, falavam de estrelas gêmeas ou chamas verdes nos céus que se dividiam antes de descerem em direção a um mundo vermelho. Muitos descartaram essas histórias como mitos, contos simbólicos de criação ou destruição. Mas agora, com telescópios observando Atlas se dividir e um de seus fragmentos se desviar em direção a Marte, os paralelos se tornaram precisos demais para serem ignorados. Pesquisadores descobriram gravuras que retratavam dois sóis unidos por uma ponte de luz. Outras mostravam uma serpente de escamas esmeralda enrolada em torno de uma esfera vermelha. Seriam coincidências ou memórias? Tênues ecos de um ciclo cósmico há muito esquecido pela humanidade. Se civilizações antigas já haviam testemunhado Atlas antes, então seu retorno não foi um acidente orbital. Foi uma recorrência, um reaparecimento deliberado em um momento predeterminado. E se os mitos estivessem certos, Marte sempre esteve no centro de seu propósito, não como uma vítima, mas como um nó escolhido em um processo além da compreensão humana. À medida que o fragmento se aproximava, a superfície marciana começou a sofrer mudanças inexplicáveis. Tempestades de poeira, antes caóticas, aleatórias e impulsionadas por simples ventos, começaram a se organizar em espirais colossais visíveis da órbita. Não se tratavam de redemoinhos naturais de poeira, mas de vastas estruturas coordenadas que giravam com o mesmo pulso esmeralda que emanava do fragmento. Satélites que ainda permaneciam operacionais captaram tênues lampejos de relâmpagos verdes dentro das tempestades. Rajadas de energia que perfuraram o tênue céu marciano em sincronia com a radiação de Atlas. Alguns cientistas argumentaram que essas tempestades eram simplesmente distúrbios atmosféricos causados por interferência eletromagnética, mas a simetria era inegável. Outros ousaram sugerir que as tempestades não eram fenômenos meteorológicos, mas sim um sinal. O próprio Marte se tornaria uma tela para a mensagem do fragmento, como se o planeta agora fizesse parte de um diálogo escrito em tempestades e luz. A humanidade assistiu, maravilhada, enquanto o planeta vermelho era pintado de verde por forças que ninguém podia controlar. Durante anos, os embaixadores mecânicos da humanidade percorreram Marte, transmitindo imagens, boletins meteorológicos e dados geológicos. Mas à medida que o fragmento se aproximava, um a um, esses veículos começaram a silenciar. No início, eram pequenas perdas intermitentes de sinal, com transmissões atrasadas. Depois, fluxos de dados inteiros foram interrompidos, substituídos por arquivos corrompidos repletos de estática com tons esmeralda. Engenheiros na Terra se esforçaram para restabelecer as conexões, apenas para descobrir que sistemas que haviam operado perfeitamente por anos agora se recusavam a obedecer aos comandos. Nos raros momentos em que os dados eram recebidos, eles continham imagens bizarras, tênues lampejos de formas geométricas gravadas na poeira, estranhas sombras estendendo-se pela paisagem e, em um caso, um brilho verde surgindo logo além do horizonte. A NASA classificou esses eventos como falhas técnicas. Mas entre os engenheiros que os presenciaram antes de serem arquivados em documentos confidenciais, os rumores se intensificaram. Os robôs exploradores não estavam apresentando defeitos. Estavam sendo silenciados, como se algo os impedisse de relatar o que haviam visto. A comunidade científica global, há muito unida na observação cautelosa do Atlas, fragmentou-se sob o peso da trajetória do segundo fragmento. Um grupo insistia que ainda se tratava de um objeto natural, comportando-se de maneiras nunca antes registradas pela humanidade. Argumentavam que a coincidência, e não a intenção,
explicava seus pulsos sincronizados e padrões geométricos. O outro grupo, cada vez mais vocal a cada nova anomalia, declarava que o Atlas havia se provado artificial, inteligente ou vivo. Debates acalorados irromperam em conferências e fóruns privados. Alguns pesquisadores exigiram transparência da NASA, da ESA e da CNSA da China, acusando-as de ocultar dados que poderiam confirmar a verdade. Outros alertaram que a divulgação de todas as informações poderia causar pânico global. Enquanto isso, documentos vazados indicavam que satélites militares agora monitoravam o fragmento em segredo, não como uma curiosidade científica, mas como uma ameaça potencial. O mundo deixou de ver Atlas apenas como um cometa. Ele se tornou algo maior, um teste do que a humanidade estava disposta a acreditar diante do impossível. E então chegou a noite que mudou tudo. Conforme o fragmento se aproximava da órbita de Marte, posicionou-se entre o planeta e o Sol, criando um espetáculo nunca antes visto. Para os telescópios na Terra e em órbita, Marte desapareceu sob uma cortina de luz esmeralda. Um eclipse não de escuridão, mas de um brilho ofuscante. O planeta vermelho brilhava como uma lanterna, banhado pela energia pulsante dos fragmentos. Observadores juraram ter visto padrões mutáveis ondularem em sua superfície, vastos contornos semelhantes a hexágonos e espirais que se estendiam de polo a polo. Por várias horas, Marte deixou de se parecer com o planeta que sempre conhecemos e, em vez disso, assemelhou-se a um farol vivo e pulsante, um mundo consumido pela ressonância de Atlas. Quando o eclipse terminou, o planeta reapareceu, mas nada parecia o mesmo. Marte havia sido marcado e, fosse um aviso, uma transformação ou o início de algo muito mais profundo, a humanidade compreendeu que acabara de testemunhar um momento na história cósmica que jamais seria esquecido. Nos dias que se seguiram ao eclipse esmeralda, os monitores sísmicos em Marte, embora a maioria estivesse com defeito, começaram a captar padrões inexplicáveis. Os tremores não eram aleatórios, mas vibrações rítmicas que pulsavam em perfeita harmonia com a luz dos fragmentos. Essas ondas viajavam profundamente, ecoando do manto do planeta, como se algo enterrado em Marte tivesse sido despertado pela ressonância. Os veículos exploradores sobreviventes, ainda enviando dados fragmentados, registraram estranhas flutuações na assinatura magnética do solo, sugerindo enormes estruturas subterrâneas ou vazios respondendo ao sinal. Alguns cientistas teorizaram que antigos sistemas vulcânicos estavam sendo reativados, agitados pela energia dos fragmentos. Mas outros sussurraram uma ideia ainda mais arrepiante: que Marte estava ali, adormecido, à espera, guardando segredos sob sua poeira que só um visitante como Atlas poderia desvendar. Se isso for verdade, então não se tratava mais apenas de uma anomalia cósmica. Era uma interação deliberada entre um planeta e algo que o havia escolhido, como se o próprio Marte tivesse feito parte desse plano desde o início. Então, sem aviso prévio, a ressonância se espalhou para além de Marte. Radiotelescópios na Terra começaram a captar ecos fracos, mas inegáveis, do mesmo pulso que outrora ligava os dois fragmentos da Atlas. A princípio, os sinais pareciam fracos, chegando como ruído de fundo, mas logo se intensificaram, repetindo-se em intervalos precisos demais para serem ignorados. Quando decodificados em espectrogramas visuais, os pulsos revelaram formas repetidas, espirais, hexágonos e padrões assustadoramente idênticos às geometrias observadas ao redor do fragmento próximo a Marte. Aquilo já não era um espetáculo distante, confinado ao planeta vermelho. Cruzara o espaço e chegara até nós, transportado pelo vazio como uma mensagem transmitida deliberadamente. Governos mobilizaram-se para interceptar e classificar os sinais, enquanto pesquisadores independentes que captaram fragmentos iniciais publicaram suas descobertas online antes de suas contas desaparecerem misteriosamente. Pela primeira vez, a humanidade compreendeu que a divisão da Atlas e sua jornada até Marte não eram eventos isolados, faziam parte de algo maior, algo que se estendia até a própria Terra. E qualquer que fosse a mensagem, ela apenas começara a ser ouvida. Durante meses observamos Atlas desafiar as leis da natureza, brilhando como uma entidade viva, pulsando como um coração pelos céus. Mas quando se dividiu em dois, a humanidade entrou em um novo capítulo na história desse visitante interestelar. Um fragmento continuou sua trajetória em direção ao Sol,
como se cumprisse o papel de um arauto, enquanto o segundo direcionou sua trajetória para Marte com precisão deliberada. O que aconteceu a seguir redefinirá para sempre a maneira como vemos não apenas Atlas, mas o próprio universo. Marte, o planeta que a humanidade sempre sonhou em colonizar, tornou-se o palco de algo cósmico, algo ancestral. Tempestades de poeira se reorganizaram em espirais de simetria impossível. Phobos e Deimos, as luas de Marte, brilhavam com uma luz esmeralda, e a crosta do planeta vermelho tremia com pulsos rítmicos em harmonia com a energia dos fragmentos. Marte não estava sendo atingido, estava sendo ativado. O eclipse esmeralda, a ressonância sob a superfície, o silêncio repentino de nossos veículos exploradores, tudo apontava para a mesma verdade arrepiante. Atlas não estava destruindo, estava despertando. E então veio o eco, o mesmo pulso que sincronizou os dois fragmentos e transformou Marte em um farol ressonante, cruzou o vazio do espaço e chegou à Terra. A princípio, era fraco, um sussurro na estática dos radiotelescópios, mas tornou-se mais forte, estruturado, inegável. Padrões emergiram: geometria, matemática, ordem. Os mesmos símbolos esculpidos em pedras antigas por civilizações há muito desaparecidas. Os mesmos mitos de estrelas gêmeas e serpentes verdes dividindo os céus. Era como se Atlas não apenas tivesse retornado ao nosso sistema solar, mas também à nossa memória, relembrando-nos de um ciclo que a humanidade já havia testemunhado. O silêncio da NASA é talvez o sinal mais revelador de todos. Eles sabem que os sinais chegaram à Terra. Sabem que Atlas já começou a remodelar Marte e sabem que, se isso for um ciclo, não somos a primeira espécie a observar o céu ficar esmeralda e a se perguntar o que virá a seguir. A verdade que eles não admitem é que a Voyager, a Webb e agora os próprios instrumentos da Terra confirmam a mesma coisa. Atlas não é um cometa, nem um asteroide, nem um acidente. É um processo, um projeto, uma presença com propósito. Agora, enquanto aguardamos, a questão não é mais se Atlas está vivo. A questão é se escolheu Marte como seu berço ou se seu despertar lá é apenas o primeiro passo rumo a algo maior, algo que em breve envolverá a própria Terra. Porque os sinais não pertencem mais a outro mundo, eles estão aqui agora, pulsando em nossos céus, vibrando em nossas máquinas e talvez ressoando profundamente dentro de nós. A contagem regressiva já começou, e quando Atlas fizer seu próximo movimento, a humanidade enfrentará uma verdade para a qual não estamos preparados. Não estamos observando um cometa de outra estrela. Estamos testemunhando um despertar que pode redefinir para sempre o nosso lugar no cosmos.